É isso aí, John Texon. Antes de eu passar aqui a bola para os nossos comentaristas, só mandar um abraço para a rapaziada que está aí no YouTube, ó. O Hércules, o Jorge, o Caio, o Sebastião, a Josi, Dyer, nosso amigo também Hugo, enfim, a galera toda. E ó, tá rolando aqui a treta, tá? Botafoguense, tricolor, tá uma zoação danada. Obrigado, rapaziada. Não esquece de deixar o like aí pra gente. Graças ao time. Não, mas assim, não, mas, cara. galera, assim, vamos ser sinceros, vamos jogar papo reto. Irmão, o Botafogo ganhou 2 títulos, zoou todo mundo, perdeu agora, é zoado e a vida segue. O futebol é assim, a vida é assim, tudo acontece dessa maneira, a gente não pode ficar deixando que isso influencie, né, na relação interpessoal que a gente tem aqui, porque isso é futebol, gente, um dia você vai rir e outro dia tu vai chorar. E chegou o dia do Botafogo chorar, infelizmente, depois dessa derrota. Sobre o jogo, eu acho que, é claro que muita gente vai falar, mas o Arthur poupou. Eu acho que ele talvez tenha desconfigurado demais o time. Mas será que quem não começou jogando tinha condições de começar jogando? Acho que tem todo esse contexto também, mas agora a gente também não pode deixar de dar o mérito ao Pachuca, que fez um grande jogo do início ao fim. Esse menino aí, esse Idrissi, acabou com o jogo, mas acabou com o jogo. Teve muita liberdade e se mostrou um belo jogador. O que vocês acharam desse jogo, desse 3-0 pro Pachuca? E o que o Rondon deu de trabalho para os zagueiros foi absurdo. Não tem como, desse tamanho? Flavinho, o Arthur tinha que fazer algumas escolhas diante do que ele tinha. A gente não tem acesso, né, ao resultado se os caras estavam cansados ou não, como é que estavam os níveis de cansaço dos jogadores, mas ele tinha que fazer uma opção entre começar com os titulares e ter que tirá-los depois, ou começar com um time mais fresco fisicamente, que está querendo o jogo, que queria mostrar muito. Por exemplo, o Eduardo começou como capitão, já jogou esse campeonato algumas vezes. Verdade. Já, tá acostumado com esse tipo de competição. E ele optou pela segunda opção, por botar os caras frescos, mas que pareciam um pouco desconexos, né? Pouco sincronizados, como a equipe vinha. E acabou pagando por isso. E o interessante foi que acabou o primeiro tempo, o Botafogo não fazia um jogo ruim, mas também não fazia um bom jogo. As melhores chances tinham sido do Pachuca. O encaixe ofensivo na hora da marcação, do pressiona, que o Botafogo sempre fez muito bem, recuperou várias bolas desse jeito, fazendo gols. Não conseguiu sair, o Pachuca conseguia, principalmente na bola aérea com o Rondon, que deu muito trabalho, principalmente para o Adrielson, que eles percebendo que o Adrielson é menor que o Barbosa, é óbvio, o cara é inteligente, ele é mais forte. No início ele estava até com o Barbosa, mas depois ele trocou. O cara percebe, e às vezes o treinador manda, e usaram muito esse lado esquerdo, né, como um jogador mais insinuante, né, como diz o Luiz Roberto, do Pachuca, que é esse Idrissi. Muito rápido. Esse gol que ele fez, o primeiro gol, foi um gol de muita frieza, porque quando o cara entra na área em condições de finalização, o que ele quer é fazer um gol. O que ele quer é chutar. E ele tem a frieza de tirar os zagueiros. O Adrielson nem tanto. Mas quando ele dribla o Adrielson, o Barbosa já vem nos deu nos acuda, ele já se jogar. Livrar. E às vezes ser driblado num momento desse, eu já fui zagueiro e posso dizer para vocês, pode ser interessante, porque quando ele dribla, ele perde tempo. Exato. E a cobertura pode chegar. Só que muito perto do gol, ele é muito rápido, muito habilidoso, a cobertura não chegou. Mas para contextualizar e terminar aqui, o Botafogo não jogou o que podia e o Pachuca jogou o que pouco se esperava, dentro de uma escolha feita pelo Arthur Jorge, que podia dar certo ou podia dar errado. Sim. Já fez outras que deu certo. Às vezes também, começando com o time titular, poderia sair perdendo já do início, porque o Botafogo não jogou bem. Não foi o Botafogo que a gente está acostumado a ver jogando no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E perdeu, faz parte. E aí, Thiagão? Acho que a colocação do Fernandão é perfeita, assim, é a análise perfeita. O que eu acho, e que fica, eu acho que sentimento pro torcedor do Botafogo, eu acho que até a gente fica com essa questão, é que e se o Botafogo tivesse realmente completo, se o Botafogo realmente tivesse todos os jogadores em condições ideais para jogar, porque, assim, é inegável, a gente tem que citar isso, que o Pachuca não entrava em campo há um mês. Estava um mês sem entrar em campo. E eles não estão bem no mexicano. Eles são os 16º no mexicano. A questão é, eles nem que se classificaram para as fases finais. Isso. E aí você pega um Botafogo que jogou no domingo, viajou 16 horas no avião, que o Barbosa disse não ser dos melhores. Eu não viajei no avião, acho que não tem nem como entrar nesse mérito. Mas não tem como a gente comparar a questão técnica, porque eu vou ficar com o sentimento sempre de que eu gostaria de ter visto o Botafogo completo. E eu ainda tenho a sensação de que o Botafogo completo, o Botafogo que jogou o Campeonato Brasileiro, faria um jogo muito mais próximo, de igual para igual, com esse time do Pachuca do que esse outro Botafogo desconfigurado. O Marlon Freitas faz uma diferença muito absurda grande no meio de campo. O que ele acha de bola, que ele movimenta o meio de campo, a segurança que ele dá.
Cara, o Savarino fazendo a pressão pós-perda na hora que o Botafogo vai sair tomando contra-ataque. O próprio Almada, a velocidade desses jogadores é diferente, não tem como comparar isso. Não adianta. E é uma coisa rapidinho, Flavinho, que a gente percebe nos gols, é que o Botafogo, a não ser nesse gol, tá sempre correndo pra trás. É isso. É que é o Botafogo pressionando, tentando fazer o seu jogo. O último gol, então? E o Pachuca bem organizado defensivamente e usando contra o Botafogo os espaços que ele acaba dando nas costas dos seus meio-campos, dos seus zagueiros e até dos seus laterais. E usou muito esse lado aqui do Matheu, né? Porque o Matheu ofensivo, enfim, não sei se estava um pouco descoordenado até pela falta do Marlon, que joga por ali, mas mérito pra caramba pro Pachuca, né? Só fala do Botafogo que não foi bem. Era reserva já, né? Porque já tinha o Adrielson e o Matheu, que já, em tese, não são os titulares. Da linha defensiva só o Barbosa, então, que era o titular que jogou. E o segundo gol, querendo ou não, tem uma leve falha ali do John, né? A gente pode dizer que isso é uma falha, né? Tipo, acho que era uma bola do tamanho, o goleiro dele, do que a gente não esperasse que o John tomaria. Existe uma, não sei se é regra, né? Mas é uma máxima em que a bola do fundo aqui, né? Ele não se deve tomar aqui embaixo, né? O gol. É fechar o canto para pegar o cruzado aqui. Mas isso aí é o que diz. Lá no campo, a realidade é totalmente diferente. Exatamente. A gente vai entrar muito nesse tema de cansaço. Não vou nem dizer possível cansaço, porque é óbvio o cansaço. Mas o próprio Arthur Jorge, eu gostei muito dele falar na entrevista de que sim, o time estava cansado, mas isso não é justificativa pela derrota. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Não precisa ficar arrumando desculpa para falar que perdeu. Perdeu, segue o jogo, aconteceu, o time não foi bem, estava sem os principais jogadores e é isso. Vida que segue, ano que vem tem mais e vamos nessa. A arte agora dos jogos do Botafogo esse ano. A comparação com os times que vão disputar esse Mundial de Clubes ou Intercontinental, como você quiser dizer. Botafogo fez 74 jogos, o Real Madrid fez 54, o Al-Ahly 51 e o Pachuca 48. Lembrando que lá na Europa o calendário é diferente, né? O ano... Não, mas é no ano de 2024. Isso, exatamente. Só para que a temporada começa no meio do ano, mas aqui a contagem ela é do ano. Eu estava fazendo um estudo, eu fui ver ano passado quantos jogos o Fluminense jogou. O Fluminense jogou em 2023 72 jogos. O Flamengo em 2019 jogou 74 jogos. Só que o Flamengo de 2019 tem uma diferença que a reta final do Brasileiro jogou com um time alternativo ali, porque já tinha conquistado o título, né? Então acho que o cansaço, nesse caso específico, foi menor. Mas a gente falou aqui, praticamente, a reta final do ano passado e esse ano inteiro, o início da situação do calendário do Fluminense. Como seria difícil para o Fluminense ter um bom ano, sendo que não teve pré-temporada direito, não teve férias direito. E o Botafogo, infelizmente, quem ganha sofre com isso. Mas que é uma distância muito grande. E aí não vou nem colocar o Pachuca aqui, porque não passou para lá para a fase final, mas daqui para cima, 20 jogos. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Se você for colocar isso em horas, é uma coisa absurda. Não quero fazer matemática, não. Não vai dar para fazer. 1.200 horas. Vamos lá. Porque 20, rápido, faz a conta aí na calculadora que eu fiz de cabeça. 1.200 horas a mais em campo. Isso contando os jogos, né? Enfim, é muita coisa, gente. Acho que é bem mais do que 1.200. 20 jogos? Porque 20, 10 vezes... 90? 10, não, eu tô contando hora, 10 vezes 60. Ah, tá, perdão. Entendeu? Enfim, é muita coisa. E para um time de futebol que tem desgaste, que você precisa estar sempre... E não é só o desgaste de você jogar muito. E quando você joga muito, tem um tempo para isso acontecer, né? Porque Sim. E aí, quando você joga muitos jogos, em um espaço de tempo muito curto. E vai acumulando aquele desgaste. Mas, enfim, já foi. O Botafogo jogou demais. E o campeão da Libertadores do ano que vem vai ser um carioca de novo. E vai jogar muito também. E vai chegar lá e vai ter que lidar com isso. Acho que mais do que a quantidade de jogos é o espaçamento entre os jogos. Para mim, é como você disse, o Flamengo jogou os mesmos 74, 72 jogos na outra temporada, mas o Flamengo jogou com um time alternativo porque já tinha vencido o campeonato muito antes. Então teve essa condição de poder descansar os principais atletas para jogar o Mundial. E no caso do Botafogo, o campeonato foi vencido na última rodada. Querendo ou não, o Mundial já começava na quarta-feira. E não é tipo você sair do Rio para jogar em Minas. É sair do Rio para jogar do outro lado do mundo. São 16 horas de voo se tu for direto, sei lá. Cara, é uma viagem absurda, assim, e não é querendo fazer meia-culpa, mas faz toda a diferença. O Pachuca não jogava um mês, cara, e, tipo, tem 48 jogos na temporada, mas eu ainda não acho
que, apesar de, obviamente, fazer diferença os 30 jogos aí, 20 e poucos jogos a mais aí do Botafogo, eu ainda não acho que seja o determinante. Se o Botafogo tivesse tido pelo menos 15 dias de descanso, eu já acho que seria um jogo de igual para igual. Ah, quando o Botafogo completo contra o Pachuca completo, É claro. eu É minha arrisco a ideia. dizer que o Botafogo ganha com uma certa facilidade. Eu acharia que sim. Também concordo. E, Flavinha, arredondando pra cima, essas horas que eu falei aqui, é quase o dobro. Eu arredondei pra baixo. Arredondando pra cima, são quase o dobro. Quase 2.400 horas a mais. É, É muita coisa. é muita coisa. É muita coisa pra... E não é parado não, né? Esse é o problema, né? Você não tá na inércia. Tu tá se desgastando, tanto física quanto emocionalmente, né não, Thiaguinho? Com certeza. Ainda Bom. mais a forma como o Botafogo terminou a temporada, né? Jogando finais, jogos decisivos. Se a gente não- parar para ver os últimos 6 jogos do Botafogo, todos os 6 jogos foram decisivos. Sim, com certeza. Aí você não tem só a questão física, você tem a questão também da cabeça, né, do psicológico, e conquistando 2. Então, hoje é o dia para você que sofreu o ano inteiro com o Botafoguense, para você ir à forra. Mas não se esqueça que você sofreu o ano todo, tá bom?